eu preciso me preocupar em continuar me relacionando com esse paciente. Às vezes ele mesmo pergunta, mas não é sobre ele perguntar, é sobre eu me antecipar, isso é visão de cliente. Um grande erro é achar exatamente que eu estou dentro de uma jornada e de uma experiência adequada porque eu ofereço serviços. Seja muito bem-vindo ao Na ProaCast, o podcast para médicos que desejam construir autoridade e crescer de forma sustentável e com consistência no digital e no consultório, sem perder a ética ou o propósito da medicina. E hoje a gente vai falar sobre um conceito muito citado na saúde, mas pouco compreendido na prática, que é a jornada e a experiência do paciente. A gente vai falar sobre a importância desse tema, que às vezes é negligenciado como médico. Às vezes o médico fica pensando em detalhes de captação de consulta, que o paciente não agendou, que o paciente achou caro, mas às vezes ele esquece da jornada do paciente, que é tão importante para poder ter uma retenção, uma fidelização e um crescimento do consultório. E a gente fala não somente do ponto de vista de marketing, decoração, de cappuccino, a gente vai falar de estratégias que realmente funcionam e validadas na prática. E para essa conversa, eu recebo uma profissional com mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de médicos e negócios na área da saúde. Ela é empresária, especialista em planejamento e gestão organizacional e atuou em grandes hospitais daqui de Recife, desenvolvendo projetos de qualidade voltados para certificações hospitalares e gestão de resultados. Ao longo da carreira, ela trabalhou diretamente com líderes e equipe médica, estruturando práticas organizacionais que impactam qualidade assistencial e sustentabilidade dos serviços. Hoje também ela atua como mentora médica, ajudando profissionais a reposicionarem carreiras, repensarem a forma como entregam valor aos pacientes. Daniele Nunes, seja bem-vinda ao NaProaCast. Muito obrigada, é um prazer enorme, de verdade, estar aqui. Essa é uma grande oportunidade de trazer clareza sobre esse tema, que é muito confundido com aspectos que a gente vai conversar aqui, muito básicos daquilo que se entende por jornada e experiência. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, fazendo parte desse momento. Obrigada por aceitar o convite. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor aos médicos que nos escutam. E você que está nos escutando, não perca nenhuma dica prática, nenhuma orientação que a gente vai trazer por aqui de aspectos práticos. Daniele, me conta sobre jornada do paciente, o que na prática seria e qual é a importância para a gente que trabalha com consultório, com medicina, no crescimento da nossa carreira. O começo disso é a premissa do que é a jornada e essa experiência. Ela começa com uma cultura organizacional. É um modelo que mexe primeiro com a minha mentalidade, com o aspecto, ela traz quem eu sou e quem eu quero me tornar, e assim impactar o outro, impactar o meu paciente. Essa é a premissa da jornada. Ela é um modelo que traz valores, ela tem método, ela traz suas crenças, mas ela também traz sua visão de futuro e propósito. Então, quando eu acho que simplesmente eu posso ter uma estrutura bela ou trazer conforto ou oferecer serviços alimentícios para o meu paciente, e eu não trago uma cultura por trás disso, que é a base desse negócio, eu não consigo transformar, eu não consigo impactar. Então, o primeiro aspecto da jornada do paciente é exatamente esse modelo cultural. Quem eu quero ser, quem eu sou e quem eu quero ser, quem eu vou me tornar, quais são minhas crenças, meus valores, aquilo que eu acredito, a minha prática médica, o que é que eu quero de fato transpor e trazer ao meu paciente de entrega, como é que eu vou entregar isso? Então, a cultura, ela define esse modelo. Se eu não tenho consciência de uma cultura, ela existe de maneira espontânea. E isso é um grande risco para a jornada e para a gestão do negócio.
Então, a gente começa por esse modelo, entendendo essa consciência de cultura. De cultura. Quando a gente fala em cultura, muitos médicos, às vezes, alguns médicos negligenciam, porque eles acreditam, eu vou abrir meu consultório, vai chegar paciente, e eles não vestem a camisa de empresário. Não. E a camisa de empresário, você vê qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores. E cultura é implementada mesmo que você, de certa forma, não tenha conscientemente implementado. Por exemplo, um exemplo de cultura que eu falo, que na nossa sociedade às vezes vira lugar comum, é a cultura do atraso. Às vezes atraso dentro de uma consulta, atraso do paciente, e se isso é perpetuado dentro de um consultório, vira como se fosse a marca do atendimento dele. E a pontualidade pode ser visto como algo de valor, que é um diferencial. Trazer diferencial é trazer uma cultura forte e é muito mais do que uma experiência de um cappuccino e de um café na recepção, de um cheiro da recepção. Então, conta sobre essa jornada do paciente no sentido também da experiência, Dani, porque tem gente que acha, vou fazer a experiência do paciente é somente do ponto de vista sensorial. Mas é muito além. É muito além disso. E a gente pode fazer muito mais para poder se diferenciar, para poder dizer, esse paciente, ele vem, ele se sente acolhido, ele vai voltar para cá, porque foi muito além de um cappuccino. Conta sobre essa questão da experiência, dessa jornada do paciente, do antes, do durante e do depois da consulta. Como é que você pode explicar para os médicos, do ponto de vista prático, uma forma da gente estruturar com diferenciação? Feito. A cultura, ela já traz esse modelo de eu vou edificar ou eu vou perder o que eu chamo de honra e de propósito. Dependendo de como eu expresse essa percepção de valor, eu vou conseguir fidelizar e reter esse paciente, mostrando para ele que eu tenho interesse nas necessidades dele e nas expectativas dele. Se eu pudesse resumir os pilares da jornada, eu diria: preste atenção na necessidade, a dor desse paciente, o que é que ele busca, e nas expectativas que são subjetivas e emocionais. Então, quando a gente fala de jornada, de forma leiga, o que não é a prática médica, eles entendem, na maioria das vezes, que eu tenho jornada e experiência. Por quê? Porque a minha secretária está orientada ao modelo da minha agenda, porque eu estou começando pelaquilo que se pensa. Porque eu tenho um ambiente agradável, que eu entendo como acolhedor, e isso é uma coisa que confunde muito, esse acolhimento. Eu ofereço um cappuccino, numa clínica boutique, eu ofereço um espumante, um whisky, eu tenho um bolo saudável e um bolo de chocolate que traz prazer para o meu paciente. Então, há uma percepção confusa de que isso é jornada e experiência. E a jornada e a experiência, ela começa com a cultura, por isso que eu comecei a falar de cultura, centrada no paciente, portanto, na percepção desse paciente, não na minha. É a percepção de valor dele que importa. A gente chama isso de qualidade percebida. Na área técnica, no desenvolvimento de qualidade, de planejamento, o nome desse termo é qualidade percebida. Então, se eu digo que eu tenho qualidade, mas o meu paciente não percebe essa qualidade, eu não tenho qualidade. Se eu não gero uma percepção de valor adequada para ele, através de como eu falo de cada fase do meu atendimento, ele não vai perceber isso, não vai se relacionar emocionalmente e, portanto, eu perco fidelização. A jornada e a experiência do paciente começou nos Estados Unidos, com uma prática de continuidade. Por quê? Porque ela determina um ciclo de atendimento, etapas e fases. Ela não se resume a um cappuccino saboroso, mas em como eu tenho um cappuccino e como eu vou oferecer e me comunicar com o meu paciente a respeito, acerca desse cappuccino.
qual é a referência, qual é a conexão emocional, como a gente diz na nossa infância, qual é a memória afetiva que eu estou gerando para isso. Então, a jornada ela é centrada no paciente. E por que que eu preciso me adequar a isso enquanto médico? Porque ao longo das últimas décadas, pelo menos das últimas 2 décadas, o comportamento do paciente vem mudando. A medicina mudou, a forma de enxergar a medicina mudou, a forma de praticar isso, de se relacionar com o meu paciente mudou. Isso significa que ou eu me reposiciono ou eu perco. Então, a jornada ela veio como forma de contribuir para essa relação contínua, cíclica acontecer e eu conseguir manter a fidelização e a retenção desse paciente. O que é que aconteceu com o perfil do paciente? Ele hoje não tem mais o perfil de espera, ele tem perfil de consumidor. E isso muda toda a regra do atendimento, que era apenas ser gentil, educado e fazer o atendimento da necessidade desse paciente. Veja quanta diferença. Era apenas ser gentil, educado e satisfazer aquela necessidade de agendamento. Eu quero uma consulta, está agendada a sua consulta. Ponto. E a perspectiva hoje, ela ampliou demasiadamente. Ela é muito maior, mais grandiosa, mais agregadora e mais detalhada do que isso. Então, na prática, eu preciso acompanhar o meu modelo de atendimento. Primeiro, eu tomei consciência da minha cultura. Quem eu sou, respeitando o meu perfil médico, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero praticar. Eu sou mais comercial, eu sou menos comercial. Eu só sou atendimento clínico. Não, eu sou atendimento clínico. Eu realizo procedimentos e cirurgias. Quem eu sou e qual é o modelo que eu quero seguir para que o meu paciente tenha um bom entendimento de quem eu sou. Além disso, quem eu quero me tornar, porque quem eu sou agora pode ser, e normalmente é diferente, de quem eu quero me tornar, numa perspectiva de 2 a 5 anos. Então, a jornada é um fator que define cultura, processos, que são as etapas de atendimento, a gente vai falar um pouco desses processos, e a experiência de qualidade, que é muito mais emocional depois que eu defino o processo. Um grande erro é achar exatamente que eu estou dentro de uma jornada e de uma experiência adequada porque eu ofereço serviços. Eu tenho um bom café, eu tenho um bolo, eu tenho uma massagem, eu tenho um aroma agradável no meu ambiente. E isso é definido como de importância, tem um impacto sensorial, é chamado de marketing sensorial importante, mas isso isolado vai ficar igual a todo mundo. Todo mundo tem, e isso não define a percepção do paciente. Vamos dar um exemplo sobre isso. Eu adquiri para minha clínica um aroma específico. Existem aromas hoje maravilhosos e existem aromas criados exclusivamente para aquela marca. Então, vamos supor que você fez um aroma exclusivo para você, mas poderia ser algum do mercado também. E aí você tem o hábito de colocar no seu consultório, na sua sala de atendimento. E aquele paciente está lá, entrou, sentiu um cheiro agradável, a memória dele, o aroma vai chegar, né, na memória dele, no cérebro dele. Porém, o meu trabalho é aguçar os sentidos dele, para que haja uma conexão de valor. Então, eu treino a secretária para perguntar ao meu paciente: o aroma está adequado, está agradável para você? Automaticamente o paciente vai fazer: tá bom, para mim tá bom, tá forte, tá suave, tá agradável. Não, tá, para mim tá bom. Ah, que bom que você gostou. Já conhece esse aroma? Você já sentiu esse aroma? Foi a doutora Andrea que criou exclusivamente. Ela tem notas de jasmim, de lavanda, que faz um efeito calmante. Vou borrifar aqui um pouquinho para você ver se isso
traz essa sensação para você. Então, agora eu estou criando uma percepção de valor para o meu paciente. Naturalmente, ele vai sentir um cheiro, mas ele não se conectou com esse cheiro. É preciso uma abordagem, uma comunicação de valor para gerar uma percepção e uma relação com esse marketing sensorial. Um cappuccino saboroso que você ofereça, uma das experiências melhores que eu tive com isso foi com uma médica dermatologista que criou o cappuccino dela. Ela pegou uma receita, provou e adequou em casa, testando, e levou para o consultório. E o que é que a gente treinou? O encantamento para o sabor desse cappuccino. Ela mesma dizendo para o paciente que ela fez, que ela testou a receita, que é o melhor cappuccino. E, de fato, há conexão porque há verdade. Então, a jornada e a experiência ela está muito conectada a algo genuíno. É verdadeiro. Me importa isso. Me importa que o meu paciente saiba que eu fiz. Me importa que ele prove comigo esse sabor. E que ele me dê feedback sobre isso. E aí terminou numa brincadeira e de um pedido de receita. Você pode me dar a receita? Então, isso é conexão de valor. Aí sim foi gerado o que a gente chama de performance de alto impacto. Porque o que de verdade conecta são as relações humanas. E a gente quer simplesmente uma receita pronta, adequar e acha que isso tem funcionalidade. Não é que não vai ser agradável, vai ter lá um sabor agradável. Se eu tiver com fome, eu vou provar. Mas é diferente eu saber que aquele bolo é a receita da sua avó. E que você passou a fazer, de uma geração para outra. Isso a gente está falando só de marketing sensorial. Mas em relação a processos, como se daria isso na prática? Só um adendo, quando você fala assim da gente fazer, não é para copiar o que o colega está fazendo, porque isso não vai trazer um significado. Quando a gente fala de experiência, algumas coisas que eu queria pontuar que você falou, que falou super bem dessa jornada, a gente remete a um tempo atrás, quando eu me formei, quando eu entrei no consultório, a gente não tinha clareza de uma jornada de paciente. Eu me formei em 2009. Não era falado sobre isso. Não existia uma competição dentro da medicina pelo mercado. Não era nem tão preocupante o mercado. A gente se formava e tinha emprego e era tranquilo. Hoje em dia se fala muito em mercado, se fala muito em competição e se fala em jornada. Porque bastava você abrir lá, achava que a consulta era o centro da jornada do paciente. Então, o centro era o médico. Hoje em dia, o que é que é? O centro é o paciente. E quando você traz esse significado dentro de um bolo que é oferecido, que foi a receita da avó, o cappuccino que a própria médica experimentou, e importante também saber, será se o champanhe, pode ser premium, mas será que o meu público é para isso? Será se o meu público vai gostar? E algo que você pontuou é isso, é escutar o paciente, é fazer uma abordagem adequada, com verdade, porque isso vai tornar um significado mais profundo, vai marcar. Eu escutei uma frase um tempo atrás, que a pessoa, que eu não vou lembrar quem citou, mas ele vai dizer, o paciente pode até não lembrar do que você disse, mas ele vai lembrar como você o fez sentir. É sobre o sentir, o que é que você fez de sentimento para ele. E fala agora, Dani, das etapas para a gente poder tornar essa jornada do paciente melhor. A gente sabe que tem um antes da consulta, tem o durante e tem um pós-consulta. Algo que eu quero pontuar também, muito importante, é que a gente convive com o médico. O médico, às vezes, se preocupa muito com captação de paciente e esquece da retenção, que é muito importante. Sai muito mais caro você captar novos do que você reter aqueles que já confiaram no seu cuidado. Tem 8 vezes mais caro para você captar do que para você reter quem já confiou em você. Aí,
Fala dessa questão das etapas, porque essas etapas são muito importantes, essa preocupação com o agendamento, com a consulta, com o pós-consulta também, e com essa fidelização e esse relacionamento que precisa ser construído ao longo da jornada. Perfeito. Veja, do ponto de vista de processo, a jornada ela veio trazer continuidade de benefício para o paciente, exatamente por considerar etapas cíclicas e contínuas. E ela veio para gerar maior rentabilidade, através de quê? Dessa fidelização e dessa retenção. Então, quando a gente diz que realmente é mais caro captar esse paciente, e o médico hoje termina gastando e investindo muito nisso, sem a preocupação em como ele vai fazer um trabalho interno. Da mesma maneira, acontece muito de querer investir internamente em grandes coisas, sem ter um processo básico de atendimento bem feito, uma organização bem feita. Então, eu começo perguntando: o coração do seu negócio é a sua agenda e, no mínimo, a sua secretária. Pode ser uma, pode ser 10. Então, como é que você quer que a sua agenda seja preenchida? É o básico da sua jornada. Porque às vezes eu nem sei sobre isso e eu já quero ampliar a performance e o resultado. Então, eu preciso primeiro, dentro da jornada, que é a etapa processual, alinhar o básico. E é o médico quem deve definir a estratégia e preparar a sua secretária. Porque muitas vezes ele espera isso da secretária. E isso não funciona. A cultura vem de quem é estratégico. O estratégico é o médico. É você quem define. Você é uma empresa, você tem uma empresa e você define como a sua empresa vai funcionar. E ela começa pela sua agenda. Então, você define essa primeira fase estratégica. Esse é o ponto culminante, o ápice, né, da jornada, do básico, para eu chegar num nível maior de abrangência. Então, eu miro no centro e eu expando isso para todas as etapas do atendimento. Então, eu preciso ver de onde esse paciente está vindo. A jornada ela pode ter mais de 20 etapas, dependendo da especialidade, dependendo da cultura elaborada e da dimensão que o médico quer alcançar, do que você quer alcançar para o seu futuro. Porque a gente começa a trabalhar agora o que você vai conquistar no futuro. Então, a gente começa agora. Então, ela começa com uma captação de onde esse paciente está vindo, qual é a definição do meu funil de entrada, que é chamado hoje o funil de vendas e de conversão. Eu começo por aí. Depois eu venho para a primeira fase do atendimento, que é entender exatamente a necessidade e a expectativa do meu paciente. Como é que eu converto bem, Dani? Você converte bem fazendo perguntas. Perguntas de acordo com aquela especialidade. Não existe mais secretárias que só agendem. A gente precisa de profissionais de atendimento que saibam se relacionar com perguntas e respostas e saibam interagir nessa relação, porque vai haver trocas. Então, a inteligência do agendamento está em saber fazer boas perguntas. Essa é uma outra etapa extremamente estratégica. Elaborar perguntas importantes para o seu negócio. Depois do primeiro atendimento, feito o agendamento, a gente vai orientar o paciente como chegar no consultório. Então, é outra etapa de orientação da chegada dele. Vem da Zona Norte, vem da Zona Sul, conhece o estacionamento. É um paciente, você tem público que só utiliza o transporte carro ou usa transporte coletivo? Isso importa, porque é o interesse genuíno. Eu estou captando necessidade, estou captando expectativas desse paciente. Para fazer o quê? Ele se sentir importante e acolhido antes. Acolhimento não é ter apenas um bom sofá, uma boa poltrona, um bom local. Acolhimento é fazer o outro se sentir bem. Então, eu faço perguntas para entender a expectativa dele, uma vez que expectativas são subjetivas,
eu preciso perguntar para entender. E eu vou gerando esse retorno. Então, eu explico sobre agendamento, a forma, e aí, às vezes, o paciente pergunta: é pago? Não é pago? Às vezes, ele mesmo pergunta, mas não é sobre ele perguntar, é sobre eu me antecipar. Isso é visão de cliente. Eu me antecipo dentro da jornada e já dou todas as etapas do meu atendimento para ele, de como ele vai vir, de como ele vai chegar, de onde estacionar. Se eu vou pegar um elevador e meu consultório fica no 20º andar, chegue 15 minutos antes, porque aí o senhor fica confortável. E existe uma recepção onde você vai fazer um cadastro. Tudo isso é a jornada, porque ela é processual. Então, eu faço perguntas e dou orientação, e escuto o paciente. Faço pergunta, escuto o meu paciente, dou orientação. Isso é uma tríade que vai gerando conexão, relacionamento e segurança, credibilidade. Quando eu mostro ao meu paciente que eu estou organizada para atender, ele nem sonhou em chegar no consultório. Eu estou organizada para atendê-lo, preocupada com a forma como ele vai vir, dando todas as orientações devidas, de acordo com a minha especialidade, para que isso tenha um efeito. E aí, no dia, ele chega. Se ele me falar algo nessa conversa inicial, se ele me falar algo sobre isso, eu registro no meu sistema. Porque no dia do atendimento, eu vou abordar aquele assunto. Tá melhor? Você me disse naquele dia estava com dor de cabeça. Quem vai fazer isso? A secretária. Não chegou no médico ainda, mas ela registrou lá uma causa importante. Ou foi um filho, ou é o meu pai que está com dificuldade. Então, eu tenho situações humanas para trocar uma ideia. Aí eu vou fazer a etapa de confirmação antes dele vir, mostrar a segurança do atendimento e gerar produtividade. A etapa de confirmação é essencial para garantir produtividade. Então, a forma como eu faço isso, como eu me comunico com o paciente, muitas vezes só são textos, e a gente precisa usar mais imagens, contribuir com a visualização, porque existem pessoas que são mais do sentir, existem pessoas que são mais da visão, existem pessoas que são mais auditivas. Então, a gente deve mesclar o atendimento com áudio, com imagem, com texto, porque é cansativo receber texto, texto, texto. Ainda mais se for aqueles que vêm com orientação imensa. Precisamos quebrar o texto, dividir ele. Aquele ler mais não funciona, que a maioria dos pacientes terminam não lendo. Então, se é uma orientação importante, quebra o texto. São etapas processuais do atendimento. E aí ele chega no dia, eu vou recebê-lo, a forma, a conduta, a postura, definir o meu modelo de atendimento. É a secretária que vai até a porta, ela fica em pé para receber, mesmo que o atendimento, o suporte do atendimento seja baixo, a mesa de atendimento seja baixa, ela pode ficar em pé para cumprimentar aquele paciente. Qual é o seu modelo? Precisa ser definido na sua jornada. Quanto ao médico, ele vai receber, ele espera no consultório, mas ele se levanta. Como é que você se sente confortável? Porque eu também costumo dizer que não deve ser algo que você não se sinta à vontade como médico. Por isso que o seu perfil importa. Deve ser algo que não lhe constranja, mas que você faça com vontade, que você entenda natural. Seja genuíno. Exato. Porque o seu paciente vai perceber, se for forçado. Verdade. Antes dele entrar no consultório, aquela secretária já se relacionou humanamente. Ela já ofereceu um café, uma água ou qualquer outra coisa, mas ela já chamou atenção para o marketing sensorial. Quer seja por café, pode ser um café que, por exemplo, eu fui recebida numa clínica que eu treinei também a secretária e ela faz o teste comigo, né? E elas colocaram um café novo com um aroma de caramelo.
E ela disse: "Eu posso treinar com você?" Eu disse: "Pode, fique à vontade". E aí ela usou o discurso: "Tá bom desse jeito, com aroma de caramelo, esse é um novo café que a gente está experimentando aqui na clínica, eu queria sua opinião. Veja se é muito forte ou se é agradável. Qual dos 2 a senhora prefere?" Porque é uma paciente antiga, já tomou do outro. Então eu estou trazendo essa paciente para perto. Como? Conversando. O maior valor que a gente tem é o valor humano. É a única coisa que não vai se perder. Sim, você me lembrou agora que eu estava fazendo um treinamento para secretárias da mentoria, eu também sou mentora, e a gente falando sobre a inteligência artificial, como que veio como muita gente achando que era uma ameaça dentro dos empregos da humanidade. E eu perguntei para elas, a inteligência artificial vai substituir a secretária? Aí elas disseram, não, porque tem a conexão. Eu digo, exatamente. E precisa ser trabalhada a questão da conexão, porque se vocês perderem isso, vocês vão ser substituídas. Eu fui muito clara. Dentro dentro desse treinamento. Não adianta, tem gente que quer colocar vários scripts, modelo de script engessado, achando que vai ser para todo mundo. E eu digo, olha, o WhatsApp é uma conversa. Você precisa saber o que quem está ali está precisando de ajuda. E o fato de você fazer esse acolhimento, fazer esse agendamento, isso já vai trazer uma percepção para o paciente que está procurando num momento de muita vulnerabilidade, dependendo do contexto, claro. E jornada do paciente, você explicou muito bem, desde a da captação, desde a procura, desde o modelo de atendimento da secretária. Isso faz muita diferença e eu costumo dizer também que o mesmo, ou, que tem gente que vai dizer, vai tomar tempo, secretária. Eu digo, olha, você vai ter o mesmo tempo para dar um bom dia sorrindo e o mesmo tempo para dar um bom dia seco. Então, o paciente está chegando, ele está ele tá precisando. Acolha, seja bem-vindo, você está aqui. Essa jornada, a gente chegou, né, no durante agora e o quanto que é importante quando você falou do significado da experiência sensorial. E continuando, Dani, dessa parte do durante, pode prosseguir, eu só queria pontuar Perfeito. Eu essa, queria essa aproveitar a sua fala e dizer que quando você estava treinando sobre isso, você estava implementando sua cultura. É a forma e o modelo que você acredita que vai fazer sentido para o seu paciente. E é sobre isso. Isso porque eu tenho muita clareza do ponto de vista empresarial, porque eu tenho uma empresa da educação e do consultório, e eu só vim perceber a importância da cultura depois de muito, muito estudar. Que aí a gente vai estudar grandes empresas, tem uma grande empresa lá nos Estados Unidos que foi vendida para a Amazon, que era de sapatos. O nome do livro é Satisfação Garantida. Depois, se você tiver a oportunidade de ler, é maravilhoso, que ele fala da importância da cultura. Foi uma empresa que era Zappos, vendida por bilhões para a Amazon. E ele falou da diferença que foi a cultura na empresa dele. A gente está quase 10 minutos para a gente concluir. Vamos fazer, então. A gente fez o durante, da importância Vamos para o do pós, modelo né? do médico e o pós-atendimento. A gente tem esse pós, que também é uma jornada para esse paciente ele lembrar da gente, para ele poder voltar. O que é que importa nesse pós para a gente conseguir fidelizar? Porque tudo isso é fidelização. É o atendimento, é a jornada, é você orientar muito bem, fazer diferentes estímulos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer um vídeo de apresentação já para a secretária enviar quando o paciente marca uma consulta e eu explico sobre o atendimento, chegue com antecedência, se for acontecer um imprevisto, traga seus exames, traga seus remédios. Então, eu explico em 1 minuto, meu vídeo tem 2 minutos, esse modelo de atendimento que eu faço para o paciente já adquirir familiaridade antes de me conhecer. E o pós? O que é que você entende como importante para essa etapa e que vai ajudar na fidelização do paciente, e não somente fidelização, porque é um cuidado com o paciente
para que ele no caminho sozinho e se Isso. perca e tenha uma consequência muito séria, né? Ou não, enfim. Então, o que é importante no pós que você entende para poder fidelizar e para poder trazer benefício para esse paciente? O maior destaque no pós, essa palavrinha, é que a maioria dos médicos imaginam que o pós é quando o paciente vai embora. E o pós começa quando ele está saindo da sala do médico. Ele começa o pós com a última orientação médica ainda nesse consultório. Então, é quando você diz ao seu paciente com quanto tempo você quer vê-lo, isso já é o pós. Quando você diz ao seu paciente qual é a próxima etapa do tratamento, já é o pós. Quando você não deixa ele ir embora sem recomendar que ele faça o agendamento e já deixa a próxima fase alinhada ao ciclo de atendimento. A jornada ela não é partida para depois eu ter que fazer um recall para lembrar aquele paciente, isso é reativo, para lembrar aquele paciente de que ele precisa voltar. Eu faço o ciclo que eu chamo fluxo contínuo do atendimento. Esse é o objetivo da jornada, que haja continuidade. Quando a gente traz a consciência que o pós começou ali, eu estou me preparando enquanto eu estou ainda atendendo para a próxima fase. E aí, quando eu recomendo ao paciente, depois de ter dado a orientação da próxima etapa, que ele vá até a recepção, agende isso. Se tiver alguma dúvida, a recepcionista, a secretária, vai abordar, tá claro, tem alguma dúvida, tem algo mais que eu possa fazer para lhe orientar. E aí ela vai dar a recomendação de como ela vai agir. Sua consulta está agendada. Até um ano eu posso deixar agendado. É recomendável. Sua consulta está agendada, tal dia, tal horário. Eu recomendo 2 etapas de confirmação. Eu vou fazer, porque às vezes o paciente diz, mas eu não vou me lembrar, não se preocupe, eu vou fazer contato antecipadamente para te lembrar sobre isso. E 24 horas antes, que a maioria faz com 24, alguns preferem com 48, eu recomendo com 24, para ter essa constância. Então, eu já digo ao meu paciente e preparo a percepção dele sobre a nova fase, sobre a continuidade. Não acabou seu tratamento, não acabou o seu ciclo de atendimento. Eu vou lhe ver. E tem, depois disso, a fase realmente de contato. E se vai demorar um tempo maior, eu preciso me preocupar em continuar me relacionando com esse paciente. Se eu vou fazer um contato com 4 meses, com 6 meses é que ele vai voltar, com 8 meses. Nesse tempo, o pós é me relacionar. A maioria das vezes eu acho muito importante e interessante saber qual é o tema dele e gerar temas educativos que eu possa enviar e me conectar com ele. Então, a cada define a periodicidade, não precisa ser exaustivo para não cansar o paciente, mas eu não posso, enquanto ele não volta, me desconectar desse paciente por completo. E já existem muitos sistemas, né, de CRM, de relacionamento, onde a gente pode fazer isso de maneira automática, programada, para que não haja uma sobrecarga no processo de atendimento ou na pessoa do atendimento. Esse paciente volta, faz a continuidade do tratamento e eu vou gerar a perspectiva ou de recall ou de continuidade de relacionamento. Ou seja, Dani, quando é que termina? Não termina. O pós não termina. Porque ele vai deixar de ser pós e vai virar atendimento. Até que, dependendo do caso, esse paciente possa ter uma alta absoluta. E vá ser visto apenas numa revisão a cada 2 meses. E aí ele vai fazer parte de quê? De um processo da jornada de continuidade de contato, de prospecção de relacionamento, para que eu me lembre que com 2 meses, com 2 anos, desculpa, ele possa voltar. Você Se for pontuou importante para ele, se for um benefício para ele. Você pontuou 3 pontos importantes que nessa sua fala, que
o paciente, ele gosta dessa previsibilidade. O ser humano gosta. Então, segurança, confiança. Isso. É confiança. Jornada é confiança. Essa previsibilidade, já desde que sai da consulta, isso é muito importante, porque às vezes o paciente vai dizer, eu fiquei bem, não vou voltar mais. Acha que ficou bem e não volta. Acontece muito. O paciente, às vezes, fiquei ótimo, acha que não precisa voltar. Isso. Mas você vai explicar dentro da jornada, olha, a gente está nesse caminho, a próxima etapa é essa, eu quero lhe ver para poder ver isso, isso e isso. E você traz essa jornada clara, já deixar agendado quando o paciente sai da recepção, porque ele quer saber quando ele volta. É liderança, só que sem ser opressora. A gente exerce uma liderança na jornada do paciente. Outro ponto que você falou também é sobre a conexão no pós-consulta. Você deixar uma consulta marcada para daqui a um ano, esse paciente às vezes ele vai se perder, vai esquecer. E se você mandar um conteúdo educativo, ele vai estar lembrando de você. É aquele conceito de top of mind, de estar no topo da cabeça das pessoas. Eu costumo fazer periodicamente também quando eu faço reportagem. Por exemplo, teve uma ação agora do Dia da Mulher. Eu participei de uma reportagem na Folha de Pernambuco aqui e aí eu mandei a reportagem, mandei o Feliz Dia das Mulheres para as minhas pacientes, mas nesse sentido assim de valorizar aquelas que construíram a história dentro da geriatria, que eu sou geriatra, valorizar as que construíram a história e mandei a reportagem como conteúdo que era a saúde da mulher idosa. Veja como faz diferença. Que é Eu algo receber algo que tem tudo a ver comigo. Quando a gente traduz isso em benefício para o paciente, e não é só uma preocupação de fidelizar e reter, porque eu estou pensando em mim, que é claro que como negócio isso é importante na área médica, mas quando eu mostro esse benefício, eu estou gerando valor para os dois lados. É agradável trabalhar assim, é empático, é animador, é leve. A gente precisa trazer essa leveza para a medicina, porque está muito dentro do tem que. Agora para ser médico eu tenho que. Você precisa entender que as coisas mudaram e que dentro do seu perfil você pode criar, inovar e transformar. E com leveza. exatamente. E com Sem ser leveza. aquela história, a gente só consulta, porque isso é muito chato, fazer um recall. A secretária, faz um tempo que você não vem, a gente só consulta, isso é chato. E a gente verdadeiramente se preocupar com o paciente é algo que ajuda muito. Dani, a gente está chegando aos momentos finais. É um tema que é bem amplo, bem extenso, que daria para a gente conversar sobre várias estratégias, no sentido que a gente, quando fala de jornada do paciente, ganha o paciente e ganha o médico, porque aquele paciente ele vai continuar sendo cuidado, é continuidade do cuidado. E o médico também, o negócio se sustenta, o negócio vai crescendo, vai tendo uma boa credibilidade e confiança. Você poderia dar uma mensagem para os médicos que estão nos escutando sobre esse tema da jornada do paciente e entender que não é perda de tempo a gente cuidar disso. Quem realmente quer investir no consultório precisa entender sobre esse tema, sobre negócio, sobre sustentabilidade. O que é que você diria nesses anos de experiência para um médico que quer crescer no negócio, sobre jornada do paciente, experiência, o que é que você diria do ponto de vista prático? De uma forma geral, para o contexto de saúde, eu diria para o médico que ele precisa se reposicionar. Ele precisa entender a transformação da medicina e buscar dentro do seu perfil, eu falo muito sobre isso porque eu vejo muita angústia médica sobre isso na minha prática. É dentro do seu perfil, como você vai criar o seu modelo e inovar e se reposicionar dentro dessa área. Dentro da jornada e experiência do paciente, quanto mais se criar visão sobre isso e prática sobre isso, menos sofrimento o médico vai ter. Porque você pode aprender com uma qualidade constante
gerando benefícios para o seu paciente, e você pode aprender com as dores da perda. Então é muito inteligente, se isso já existe, se tem quem faça, se eu posso ter aulas, porque tem tudo no YouTube, né? Se eu estou com condições de investir, ok, se eu não estou, eu busco informação. A gente tem acesso hoje demais a isso. Então, priorize isso. Priorize uma jornada adequada que gere valor para você e para o seu paciente. Se isso, da menor forma, da maneira mais básica, for feita, você já começa a gerar um resultado de impacto e de percepção de valor, que é o que mais importa hoje na medicina. São habilidades novas que o médico precisa ter, além da técnica. Então, olhe para isso sem romantismo. Jornada não é romantismo, cultura não é romântica, que eu ouvi isso de médicos. Mas isso é muito amor. Eu disse, não, não é amor, não é romance, é processo. A jornada e a experiência começou em hospitais internacionais para gerar resultado concreto. A acreditação hospitalar é resultado concreto, que envolve cultura, gestão de qualidade e a jornada e experiência do paciente, que é a continuidade do cuidado, que gera segurança, credibilidade, competência explícita. E com tudo isso a gente gera o quê? Referência. Perfeito. Posicione-se, compreenda, vá a fundo. Se você está escutando aqui esse podcast, você já está de parabéns, porque você já está buscando esse conhecimento e você é diferenciado. É importante, não somente escuta o podcast ou escuta conteúdo, mas já toma uma decisão a partir daqui. Decida, eu vou olhar a cultura do meu negócio agora, eu vou implementar a jornada do paciente. Então, tome decisões e estabeleça metas. Não adianta você ficar só escutando, sem colocar em prática, sem tomar decisões. E, Dani, a gente concluindo aqui, eu queria que você deixasse o seu contato para quem está nos escutando, para poder te acompanhar na rede social. A maioria das pessoas escuta, acompanha o Instagram, e você fica à vontade para poder trazer o seu Instagram, trazer o seu contato. Agradeço demais a sua disponibilidade, foi um prazer. sua partilha. Foi ótimo. E passa muito rápido, né, o tempo. Muito. Foi Passa ótimo. rapidíssimo. Muito A gente agradável. quer falar. E é um tema que eu amo. Então, Também eu gosto. eu estou no Instagram como Dani CP Nunes, né? Lá tem meu contato. Eu deixo à vontade pelo Instagram, o médico já me acha, né? Via contato telefônico, ou manda um direct, que aí a gente conversa sobre isso. Foi um grande prazer, eu agradeço o convite. É uma experiência nova para mim, de podcast, e espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de trabalhar outros temas e aprofundar mais isso. Mas foi um grande prazer. Um prazer nosso e de quem está nos escutando. Eu tenho certeza que muitas habilidades que a gente precisa desenvolver e que quem está aqui vai conseguir, vai ter, já é diferenciado. Então, eu quero agradecer a quem nos escutou até esse momento, quem não se inscreveu no NaProaCast, já se inscreva, já ativa a notificação para você não perder nenhum episódio, porque aqui a gente fala sobre posicionamento, sobre carreira, sobre crescimento sólido, sem perder a ética ou propósito da medicina. Compartilha esse conteúdo com um colega médico que também deseja crescer e se posicionar com ética. Então, muito obrigada. Te vejo no próximo episódio.